Capítulo 297, Poseidon, 9, Seu. Poseidon percebeu tarde demais o que Yonvou estava planejando fazer e franziu a testa. Yonvou estava tentando roubar o resto dos fatores divinos que ele havia enviado para o mundo inferior. Como Yonvou já havia adquirido algumas informações junto com o braço direito de Bentek, foi fácil para ele roubar os fatores divinos. O corpo de Bentek agora era feito de poder sagrado puro e, apesar de ter facilitado a manifestação de Poseidon, isso o tornava extremamente vulnerável à absorção de energia. Já que a espada vampírica de Batory era a melhor de todas as habilidades de absorção de energia, Poseidon acabou sofrendo a humilhação de perder os seus fatores divinos. Solte-me! Poseidon agarrou o pescoço de Yonvou com sua mão, tentando estrangulá-lo. Sua manifestação ainda estava em progresso, mas ele podia falar claramente agora. Porém, ao mesmo tempo, isso significava que ele corria o risco de perder ainda mais fatores divinos. Estava sendo difícil de se livrar de Yonvou. Na verdade, Yonvou empurrou Vigrid ainda mais fundo, junto com a espada vampírica de Batory. Eu disse para me soltar. Progresso do despertar. 12%, 13%, 15%. Quanto mais Poseidon resistia, mais apertado Yonvou o segurava. Não posso perdê-lo aqui. Yonvou esperava que Poseidon interferisse diretamente quando ele tomou a decisão de invadir a base de Tritão. A personalidade de Tritão não o permitiria deixar sua presa fugir facilmente. Yonvou tinha planejado terminar a luta com Bentek antes que Poseidon aparecesse e absorver os fatores divinos com a espada vampírica de Batory. O dano a um deus quando um apóstolo morria era enorme, assim como ele viu acontecendo com Urd. Ele acreditava que Poseidon sofreria um golpe massivo, mas Poseidon estava fazendo algo ainda mais louco do que Yonvou esperava. Descer para o corpo de um apóstolo era um modo do Deus se manifestar nos andares inferiores. Os limites do corpo de um apóstolo impediam que os deuses se manifestassem a não ser que fosse extremamente importante, pois o receptáculo que criaram poderia quebrar. Mas se Martírio estivesse envolvido, a situação seria diferente. Martírio era uma oferenda de sacrifício que trocava o poder dos deuses no mundo inferior pelo sangue de seus seguidores, apaziguando as leis da causalidade. Poseidon tentou se manifestar depois de sacrificar seus seguidores e até mesmo seu apóstolo. A alma de Bentek desapareceu, provavelmente porque Poseidon a tinha absorvido. O modo com que cada deus e demônio lidava com um apóstolo era diferente, mas era raro vê-los se comportando de uma maneira tão extrema quanto a de Poseidon. Ele os tratava como se fossem completamente dispensáveis. Mas na verdade Poseidon gostava de Bentek o suficiente para não se incomodar quando Bentek o amaldiçoava ou dizia coisas severas. O fato de que Poseidon estava disposto a se livrar de Bentek assim significava que as suspeitas de Yonvou estavam corretas. Poseidon não queria que Yonvou tivesse o poder do Rei Obscuro. Isso significa que eu preciso possuir o poder ainda, mas os olhos dracônicos de Yonvou se ativaram. Solte-me! Poseidon repetiu. Ele estava furioso com Yonvou, que estava grudado nele como um chiclete. Conforme o tempo passava, o despertar de Yonvou continuava. Estava ficando mais difícil de se livrar dele. Suas células e ossos começaram a mudar com as informações. Progresso do despertar. 25%, 26%, 30%. O andar estava começando a tremer violentamente. Será que era por causa da fúria de Poseidon? O chão rachou e o mar se agitou quando um furacão apareceu. A expressão de Yonvou ficou sombria. A manifestação estava progredindo mais rápido do que ele podia absorver os fatores divinos. Desse jeito, Poseidon desceria completamente antes que ele terminasse. Yonvou não podia deixar isso acontecer. Assim que Poseidon completasse sua manifestação, ele estaria em perigo. Não seria tão ruim quanto quando Agares apareceu no 23º andar, mas ainda era perigoso para jogadores normais. Não tenho outra escolha a não ser desacelerar. Ele não queria depender da espada vampírica de Batory para resolver as coisas. Poder sagrado foi ativado.
Os fatores divinos, que estavam cobertos por fatores dracônicos e demoníacos, foram liberados aos montes e agora podiam mostrar sua força. Poder sagrado representava a força dos deuses, mas o poder sagrado que Yonvou usou não tinha um nome. Como todo o resto, o poder simplesmente se movia de acordo com a vontade de Yonvou. Ele concentrou seu poder sagrado em um único lugar, nos olhares irritantes que sempre o seguiam. O canal está sendo fortalecido. Yonvou ainda não sabia como usar poder sagrado do jeito correto. Ele nunca foi um apóstolo e não tinha nenhum plano de se tornar um. Seu irmão também se concentrou em aumentar seu poder como um humano dracônico e não tinha muito interesse em poder sagrado. Se Yonvou quisesse usá-lo bem, ele teria que treinar mais, mas não havia tempo para isso agora. Felizmente, Yonvou tinha familiaridade com algo que poderia ajudar: poderes. Ele podia fortalecer sua conexão com os deuses e demônios através de seus poderes. O canal com Athena foi fortalecido. Athena dá um aceno de cabeça afetuosamente. Sua vontade se torna uma com a sua. O poder estigma da deusa está sendo amplificado. O canal com Hermes foi fortalecido. A vontade de Hermes se torna uma com a sua. Sua bênção aumentou. O canal com Azrael foi fortalecido. A vontade de Azrael se torna uma com a sua. O canal com Undum foi fortalecido. A vontade de Undum se torna uma com a sua. Conforme as conexões com os deuses e demônios que deram poderes a Yonvou se tornavam mais claras, Yonvou podia sentir suas presenças ao seu lado. Os limites impostos aos poderes porque ele não era um apóstolo desapareceram. Cada deus conectado usou seu canal para se aproximar enquanto aceitavam o pedido de Yonvou. Suas vontades se tornaram uma. Isso significava que suas vontades entrariam nos andares inferiores de acordo com o desejo de Yonvou. Isso era um tipo de manifestação. Você é um mortal, mas frequentemente passa por coisas que outros jogadores nunca experimentariam durante a vida toda. Que interessante, um homem apareceu na névoa do lado direito de Yonvou. O sorriso brincalhão em seus lábios mostrava que ele estava se divertindo com a situação. Hermes. Poseidon franziu as sobrancelhas, reconhecendo-o como se atreve a interferir comigo. Sério, meu tio, precisamos deixar as coisas claras. Não sou eu, é você quem está interferindo com meus negócios. Você sabe que estou observando esse garoto com grande interesse e ainda assim resolveu fazer isso. Hermes olhou para Poseidon e deu um pequeno sorriso. Ele parecia gentil, mas era difícil de dizer o que ele estava pensando, pois seus olhos pareciam inexpressivos. Poseidon ficou ainda mais furioso. Você está falando sério? De todos nós, você que deveria saber melhor o que ele está tentando fazer. O poder que Yonvou estava tentando obter era o da morte, um poder que até mesmo deuses e demônios não podiam tratar sem cuidado e até aqueles cujos deveres envolviam a morte. Era algo que um mortal não deveria possuir. Hermes podia se mover livremente do mundo celestial para o mundo inferior e ele conhecia a linha entre a vida e a morte muito bem. Hermes era quem mais sabia de seus perigos, mas ele disse friamente: eu não sei, apesar de ainda estar emanando um ar gentil. Hermes. Não grite, tio. Não sou mais a criança que começa a chorar sempre que você fica bravo. Como se atreve? Você não tem o direito de mandar em mim. Podemos simplesmente seguir os nossos próprios caminhos. Esse não é o dever de um deus. Você acha que vai acabar como você quer. Eu sou Poseidon. Eu sei. Como você disse, provavelmente não vai acabar bem. Ele sorriu brilhantemente de novo, claramente zombando da cara dele. Para você, meu tio. Assim que Hermes terminou de falar, uma fumaça apareceu atrás de Yonvou e tomou a forma de uma mulher usando um elmo e uma armadura prateados. Apesar de metade do seu rosto estar coberto pelas sombras, era claro que ela era linda. Era a deusa da guerra, Athena. Ela era famosa por não ter misericórdia de seus inimigos, então sempre fazia com que os jogadores tivessem medo e respeito por ela. No entanto, ela estava tocando a mão de Yonvou com um rosto triste. Parecia que ela queria dizer algo, mas não falou nada.
Atena virou para Poseidon, seus olhos estavam queimando enquanto o espírito de luta, que não perdia para o de Poseidon, começou a se espalhar ao redor deles. Não vai terminar como você planejou, tio. Poseidon cerrou seus dentes. Atena era alguém que o deixava desconfortável, mesmo no Olimpo. Apesar de ser sua sobrinha, nada de bom vinha quando ele a confrontava. No passado, ela assumiu o controle de uma cidade que fazia parte do seu território sagrado, mas ele simplesmente teve que virar as costas e ignorar. Dessa vez, Atena estava entrando em seu caminho novamente. Ela sabia o que o jogador estava planejando, mas resolveu agir por afetos antigos. Os olhos em chamas de Poseidon começaram a se acalmar até que passaram a parecer com as águas calmas do oceano profundo. Vocês irmãos se atrevem a me testar? O que Zeus diria se visse isso? Nada vai mudar ao falar sobre o pai que não temos. Ótimo. Se essa é a sua resposta, vamos ver quem está certo. Tempestade. O poder que simbolizava Poseidon foi ativado. O chão tremeu ainda mais violentamente do que antes com Bentek. Nuvens de tempestades cuspiam relâmpagos e o mar parecia ter se fundido com os ventos. O andar brilhava ferozmente como se estivesse prestes a virar de pernas pro ar. Ainda assim, Ionvou não se afastou de Poseidon. Aguente mais um pouco. Eu queria ajudar pessoalmente, mas não posso. Isso vai ser um desafio que abrirá um novo caminho para você. Assim como Hércules cresceu no passado, eu acredito que você também vai. Tenha força, garoto. Hermes colocou sua mão no ombro direito de Ionvou. Seu poder sagrado se multiplicou instantaneamente e a espada vampírica de Batory foi revitalizada. Isso era tudo o que ele podia fazer, pois sua manifestação não era completa como a de Poseidon. No entanto, isso ainda foi de grande ajuda para Ionvou. Atena esticou sua mão e puxou a cabeça de Ionvou para mais perto dela, fortalecendo o estigma da deusa e aumentando a velocidade do despertar. Progresso do despertar. 46%, 47%, 48%, 51%. O corpo de Ionvou começou a mudar perceptivelmente assim que o despertar passou da metade. Suas escamas prestas brilhantes ficaram ainda mais claras e começaram a brilhar como joias. As asas de fogo em suas costas ficaram maiores. Alguns deuses e demônios ainda não haviam chegado. Uma fumaça cinzenta envolveu Ionvou. Apesar de não tomar uma forma sólida, ela emitia o mesmo poder de Hermes e Atena. Era o demônio que sempre observava Ionvou em silêncio. Um dom ainda não aceitei como um apóstolo, então não posso deixar um deus preso ao passado roubá-lo de mim. As nuvens de tempestade no céu se dividiram e um anjo desceu lentamente, carregando uma foice enorme. Ele tinha 3 pares de asas em suas costas que pareciam mais cruéis do que sagradas. Era Azrael, o serafim que guiava as almas dos mortos com sua foice. Ele abençoou Ionvou. Depois de Azrael, mais fatores chegaram e os olhares ao redor de Ionvou ficaram mais claros e intensos. Todos os deuses relacionados à morte são um com você. Todos os demônios relacionados à morte são um com você. Não havia como Poseidon competir com todos esses deuses e demônios apesar de sua manifestação completa. Seus seres desgraçados. A influência de Poseidon, que estava prestes a preencher o andar, foi imobilizada em um instante. Ele gritou quando sentiu a dor do seu poder sagrado sendo restringido. Quanto mais ele resistia, mais ficava imobilizado. A espada vampírica de Batory rugia ainda mais alto. Progresso do despertar. 69%, 70%, 84% AAG. Quando o corpo espiritual de Poseidon estava prestes a ser absorvido completamente, um novo demônio chegou e anunciou seu desejo de participar. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: eu. Por que não me chamou? Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: eu também quero. Me chame. Capítulo 298, Poseidon, 10. Ionvou pensou seriamente se deveria ou não aceitar a manifestação de Agares. Agares ainda estava obcecado com Ionvou e poderia incomodar os outros indivíduos. No entanto, no fim, Ionvou decidiu invocá-lo.
Agares era sensível demais a qualquer um que tentasse roubar Yonvoo dele e provavelmente faria de tudo para repelir Poseidon. Além disso, Agares já estava fraco por ter sido destruído por Hermes e Atena. Apesar de não ter um modo de confirmar, sua posição infernal provavelmente havia caído e os outros demônios o estavam desafiando. Mesmo se ele tentasse fazer algo, Yonvoo não achava que seria possível ele confrontar todos os outros deuses e demônios. Ainda assim, Agares era um dos demônios mais fortes, que governava terras tão vastas que era chamado de Duque. Se um indivíduo desses viesse ajudar, ele conseguiria lidar com Poseidon facilmente. Yonvoo liberou uma parte dos fatores demoníacos para que Agares pudesse se manifestar. A consciência gigante de Agares veio através do canal aberto. Yonvoo ficou atordoado por um momento, mas rapidamente se recompôs. Agares estava ferido, mas ainda possuía um nível alto. Não toque no que é meu, seu velhote maluco. Um ponto negro aterrissou no mundo de tempestades e começou a se espalhar como uma mancha de tinta, revelando um abismo escuro. Dele, Agares apareceu com suas presas à mostra, suas dezenas de pares de asas negras estavam abertos em suas costas. Seus olhos vermelhos nem se deram o trabalho de olhar para os outros deuses e demônios. Ele só via Poseidon. Ele não parecia se importar com Atena ou Hermes, que o tinham humilhado na batalha anterior. Agares não parecia nem um pouco com o demônio que sempre dava o troco aos seus inimigos. Poseidon franziu a testa. Ele já estava tendo dificuldade com os outros indivíduos e agora um grão-duque demoníaco que era comparado a ele em termos de nível tinha aparecido. Agares, você ficou louco. Cala a boca. Agares deu um impulso no chão e correu na direção de Poseidon. Ao invés de dar suporte a Yonvoo como os outros deuses, ele estava atacando Poseidon diretamente. Surpreso, Poseidon tentou recuar, mas ele ainda estava preso no lugar pela espada vampírica de Batory. Bum! Agares agarrou o pescoço de Poseidon instantaneamente. Esmaga! Ele começou a esmagar as vértebras de Poseidon. Energia demoníaca dominava o poder sagrado. A boca de Poseidon se abriu em um grito silencioso. Ele queria afastar Agares, mas não podia se mover. Eu já repeti várias vezes. Ele é meu. Como se atreve a ignorar as minhas palavras? Agares rugia com olhos cheios de loucura. Era como se ele estivesse prestes a arrancar a cabeça de Poseidon do seu pescoço. Suas presas brilharam. Eu não me importo com que tipo de show de merda está acontecendo no Olimpo, as suas brigas de família não são do meu interesse. Mas... Agares estendeu sua mão esquerda para apontar para Yonvoo. Ele é meu. Meu. Agares gritou, fazendo saliva voar para todos os lados com sua insanidade. Poseidon disse suas últimas palavras, desgraçado maluco. Então, sua cabeça não conseguiu mais resistir à força bruta de Agares e explodiu. O canal foi cortado à força e o poder sagrado que preenchia o andar desapareceu em um piscar de olhos. A espada vampírica de Batory absorveu todo o corpo espiritual e o corpo de Yonvoo aceitou todos os fatores divinos. Progresso do despertar. 91%. O corpo de dragão divino demoníaco não foi completado, mas era o suficiente para alterar o seu físico consideravelmente. Yonvoo ficou tenso enquanto sua alma era reconfigurada novamente. Os fatores dracônico, demoníaco e divino circulavam dentro dele. Vaa! Agares gargalhava loucamente para o corpo de Bentek. Ele se virou com seus olhos brilhando. Sim. Eu sou louco. Louco. Vocês sabem quanto trabalho eu tive para fazê-lo ser meu. Combinando com seus tatus como um grão-duque demoníaco que governava a destruição e a loucura, Agares não escondeu sua hostilidade enquanto encarava todos os deuses e demônios todos aqui. Escutem bem. Ele é meu. Tirem seus olhos dele. Os olhos de Agares pausaram em Hermes e Atena, que não saíram do lado de Yonvoo, antes de se mover para cima para olhar para Azrael, que estava no céu observando-os. Os alvos de seu olhar bufaram. Os olhos de Agares encontraram os de Yonvoo, especialmente você. Os olhos de Yonvoo se arregalaram com a pressão imensa.
Ele já estava sentindo uma grande pressão por ter invocado os deuses e demônios, e se não fosse pelo seu traço sangue frio, ele já teria desmaiado. Você não pode morrer até que eu volte. Você é meu, então deve se lembrar que não pode cair ou perder até eu voltar. Se você morrer, vou segui-lo até as profundezas do inferno e trazer sua alma de volta para engoli-la. Entendeu? Yonvou estreitou seus olhos e falou com um tom irritado. Vai se foder. Ele forçou o canal com Agares a se fechar e recuperou os fatores demoníacos que havia usado. Agares tentou dizer algo, mas sua manifestação se dissipou sem nem conseguir dizer um A. Todos os canais no céu se fecharam. O canal com Thanatos fechou. O canal com Rei dos Sete Infernos fechou. O canal com Nergal fechou. Conforme as presenças dos deuses e demônios da morte ficavam mais fracas, eles voltavam a virar olhares. Yonvou se virou. Os canais com os deuses e demônios do qual ele recebeu poderes desapareceram por último. O canal com Undum fechou. Undum desapareceu silenciosamente. Caramba, ele é sempre muito quieto. Hermes sorria enquanto observava Undum ir embora. Passou a mão na cabeça de Yonvou. Ele deu um sorriso largo. Você se esforçou bastante. Obrigado pelo quê? Hermes desapareceu como fumaça. O canal com Hermes fechou. Yonvou se virou para olhar para Athena novamente. Ele recebia a ajuda dela o tempo todo, mas era a primeira vez que via a deusa que sempre olhava para ele de um jeito tão afetuoso e o ajudava tanto. Yonvou pensou que o Aegis que recebeu na zona iniciante provavelmente era uma bênção generosa dela. Ele havia ficado feliz por possuir um artefato sagrado, mas em contrapartida, era uma recompensa muito extravagante para os andares inferiores. Porque ela estava tomando conta dele tanto assim. Pessoalmente, Athena não parecia com a deusa feroz nos murais da tesouraria do Olimpo e do templo de Poseidon. Ela parecia bondosa. Essa era a única coisa em que Yonvou conseguia pensar. Dedique-se ainda mais. Athena falou como uma voz grave. Então você será capaz de obter tudo o que quer. Estaremos sempre atrás de você. Porque você está me ajudando. Athena não disse nada. Um pequeno sorriso que parecia triste apareceu em seu rosto. É por causa do Rei Obscuro. Athena não respondeu novamente. Mas com isso, Yonvou finalmente teve a certeza de que o Rei Obscuro estava envolvido com o Olimpo. Quem é isso? É tudo que eu posso dizer. Athena o cortou. Dedique-se novamente para chegar onde eu estou. Só então poderei te contar tudo. Assim que Athena terminou de falar, ela desapareceu como fumaça. O canal com Athena fechou. Chegar onde ela está. Yonvou pensou na localização do templo de Athena. Ficava no 49º andar, onde a maioria dos templos dos deuses do Olimpo ficavam. Ela queria dizer que eles podiam conversar lá. Ele não sabia se ela estava falando sobre contar a identidade do Rei Obscuro ou o motivo para estar protegendo-o. Você está errado. Uma voz vinda de cima interrompeu a linha de raciocínio de Yonvou. Ele levantou sua cabeça. Azrael desceu do céu com suas asas abertas. A envergadura de suas asas passava de 2 metros. Ele não é alguém que pode ser mencionado assim. Olimpo. Malak. É. Ridículo. Eles não são indivíduos que podem falar sobre o significado dele nesse estado desorganizado. Como eles podem falar sobre um ser conceitual? Os olhos de Azrael estavam em chamas. Urne. Quanto mais sua presença se aproximava de Yonvou, mais o desespero e a mágoa do Rei Obscuro tremiam. Não interprete mal o significado dele. Não desperdice o seu destino pensando em seu significado. É algo tão profundo que não se pode atravessar ou evitar. Não é algo que um mortal como você pode observar. Azrael tocou o queixo de Yonvou. Seus lábios eram vermelhos. Sangue. Simplesmente aceite. Ele é a morte como seu mensageiro. Tudo o que você tem que fazer é ser fiel a ele. Azrael estava dizendo que tudo que ele tinha vinha do Rei Obscuro. Aceite, mensageiro do Rei Obscuro. Torne-se meu apóstolo e siga o significado dele. Esse é o seu destino inevitável. Yonvou franziu a testa. Eu me recuso. Ele já havia recusado se tornar apóstolo de incontáveis deuses e demônios.
Mesmo estando curioso para saber mais sobre o Rei Obscuro, ele não podia aceitar sem muita consideração. Isso poderia ser ainda mais irritante do que Agares. Que pena! Azrael sorriu e desapareceu. O canal com Azrael fechou. Todos os canais foram fechados. Quando todos os deuses e demônios foram embora, o palco se acalmou de novo. O corpo de Yonvou tombou para frente, sem nenhum poder. Shannon e Ryong saíram das sombras e seguraram Yonvou com cuidado. Sério, esse mestre dá muita dor de cabeça. Shannon estalou sua língua. Ele ficou surpreso observando os eventos se desenrolarem de dentro das sombras. Ele sempre pensou que ninguém tinha uma vida tão interessante quanto a do seu mestre. Ryong assinou com a cabeça concordando. O corpo de Yonvou continuou a mudar e ele fechou seus olhos. Shannon e Ryong moveram Yonvou para um lugar quieto. Felizmente, havia vários locais no 30º andar para se esconder. Ainda assim, preocupados que alguém poderia tê-lo seguido, Shannon e Ryong estavam em alerta. Bo apareceu em algum momento para levantar uma barreira ao redor da caverna que eles colocaram em Yonvou. Enquanto Yonvou se curava, o tempo no andar pausou. As nuvens no céu e as folhas nas árvores pararam de se mover. Um silêncio mortal tomou conta deles. Yonvou estava encostado na parede e acima de sua cabeça, uma névoa cinzenta apareceu e tomou a forma de Azrael. Seus lábios se contorceram enquanto ele olhava para Yonvou. Um mortal que não sabe seu valor. O canal com Azrael não tinha sido fechado completamente. Ele fingiu ir embora enquanto escondia parte de sua consciência dentro do bracelete. Era algo que Yonvou normalmente teria percebido, mas ele tinha ficado sobrecarregado com todos os deuses e demônios. Não sei por que você está recusando o seu destino de se tornar seu mensageiro. Eu não consigo entender. Você é tolo demais. Não, acredito que esse seja os limites dos mortais. Enquanto falava, várias emoções brilharam nos olhos de Azrael. Inveja, ciúmes, alegria, irritação. Elas estavam direcionadas à coisa que ele queria desesperadamente, mas não podia ter como seu servo. Eu vou guiá-lo pelo caminho certo. Ele estava planejando forçar Yonvou a se tornar seu apóstolo. Ele poderia até estar com inveja, mas era seu dever como um subordinado ajudar Yonvou a se tornar um mensageiro. Os olhares furiosos dos outros deuses e demônios o seguiam, mas ele os ignorou como uma bufada e lentamente estendeu sua mão na direção da cabeça de Yonvou. Suas asas brilhavam como uma luz pálida. Naquele momento, a cabeça de Yonvou de repente se virou. Azrael ficou surpreso. Ele tinha certeza de que tinha parado o tempo no andar. Azrael já estava esperando as reclamações do escritório e as consequências das leis da causalidade. Mas como esse mortal conseguiu levantar sua cabeça e ir contra a vontade de um deus? No entanto, assim que viu os olhos de Yonvou, Azrael percebeu que estava errado. Ele não estava olhando para Yonvou. Era um ser que estava usando Yonvou como uma máscara. Uma luz cinzenta apareceu em seus olhos. A demonização havia acordado. Você vai interromper a minha diversão. A voz áspera e rouca parecia com os rugidos de um monstro e até mesmo um deus superior como Azrael tremeu. VV você é. Azrael gritou, percebendo que um monstro era e como ele havia sido impertinente. Desapareça, inseto. A demonização estendeu sua mão e empurrou Azrael. Os fatores que permitiam que Azrael continuasse manifestado começaram a se dissipar. Não só separou o poder sagrado que o permitia se manifestar, como também tomou parte de sua alma no 98º andar. O anjo da morte, Azrael, havia encontrado sua morte. Os fatores de Azrael foram absorvidos pela mágoa do Rei Obscuro no tornozelo esquerdo de Yonvou. Você alcançou as condições. A mágoa do Rei Obscuro foi desbloqueada. Urg. A demonização bufou, observando o grilhão que tremia. HMPH. Acho que o seu fim foi útil para nós. A demonização caiu no sono, fechando seus olhos. O tempo começou a fluir novamente. Os arredores de Yonvou estavam tão silenciosos que parecia que nada tinha acontecido. Continua no próximo vídeo.